Os antigos polinésios utilizavam jangadas simples feitas de madeira, que não tinham nenhuma tecnologia hidrodinâmica, para conquistarem ilhas vizinhas e se locomoverem pelo Oceano Pacífico. Por essa e outras razões, a exploração intercontinental e descoberta de terras por volta do mundo não era algo comum, pois era muito difícil. Porém, entre os séculos XV e XIX, a tecnologia naval foi se desenvolvendo, fazendo com que se estabelecessem marcos históricos, como os períodos coloniais e um pouco depois a globalização. Esse primeiro tópico fez com que enquanto alguns países se desenvolvessem de maneira positiva, outros não sofreriam tais consequências benéficas. Assim, com o surgimento dos países subdesenvolvidos, a migração, legal e ilegal, vem crescendo de forma exponencial, por motivos como crises humanitárias, econômicas e religiosas. Aqueles que possuem permissão para migrarem são atribuídos do privilégio de se locomoverem por meio de aviões, barcos, carros ou de qualquer jeito que eles consigam chegar ao seu destino. Os ilegais, porém, estão fazendo com que essa tendência das jangadas ineptas esteja voltando a ser moda, como podemos ver ao longo de diversas praias do Mediterrâneo. Essa migração gera diversos choques entre diferentes culturas e etnias, que pode gerar uma má imagem que resulta em diversas discriminações e maus tratos. Ou seja, o grande desenvolvimento dos meios de transporte e setor turístico e desigualdades econômicas proporcionadas pela globalização resultam no aumento dos fluxos migratórios e contato entre diferentes pessoas e assim desenvolvendo a xenofobia. Segundo a ONU, vivemos numa crise migratória, na qual 258 milhões de pessoas estão deslocadas ou são migrantes. Isso representa 3,4% da população mundial. Por meio da globalização, o mundo se assemelha a uma teia de aranha, onde tudo está interligado e há uma maior aproximação entre as pessoas, facilitando os processos migratórios. Essa interligação ocorre, por exemplo, pelo desenvolvimento dos meios de transporte. Antigamente, as pessoas teriam que se locomover por meio de navegações que poderiam demorar até meses para chegar em outros países. Hoje em dia, porém, temos trens-bala e aviões que chegam em outros países em poucas horas. Enquanto no século XVI demoraria por volta de 40 dias para ir de Portugal para o Brasil, o mesmo trajeto de 7.472 km dura atualmente 9 horas de avião. Os trens mais rápidos desenvolvidos na época da primeira Revolução Industrial chegavam a uma velocidade média de 120 km por hora. E os trens-balas de hoje presentes em países como o Japão podem chegar aos 515 km por hora. A globalização, ela tem o grande pico dela, o grande boom da globalização se dá com a velocidade do transporte de pessoas e principalmente de informações. A partir do momento que as pessoas se veem com uma qualidade de vida muito baixa e através de informações de internet, redes sociais principalmente, eles veem que em outros países eles podem ter uma qualidade de vida melhor, não só para eles como para seus filhos. Daí, países, por exemplo, que eram completamente fechados, eles, quando começam a receber essas informações, as pessoas querem sair dali para ter uma vida melhor junto com a sua família. E foi o que aconteceu na Primavera Árabe, é o que acontece na África, é o que acontece em vários territórios, quando as pessoas veem que podem melhorar a sua qualidade de vida. Com a globalização e o mundo sem barreiras, temos também a intensificação das relações comerciais entre países, com a comercialização de serviços e produtos. De acordo com o capitalismo, base da globalização, teremos uma livre concorrência entre países, em que os mais poderosos e condicionados se sobressaem aos outros. Ou seja, enquanto ao desenvolvimento econômico de um país, há o empobrecimento de outro, e assim uma exploração deste, trazendo uma baixa qualidade de vida. Com isso, as pessoas tendem a sair do local mísero e ir atrás de uma vida melhor, resultando na migração. Quando o mundo globalizado, os países começam a praticar mais comércio exterior, os países que têm uma mão de obra mais especializada, ou principalmente os países que têm uma tecnologia mais avançada, eles começam a explorar os países que não têm isso, transferindo a pouca riqueza que esses países têm para o seu território, uma vez que o dinheiro deles é transferido para esses países para que esses países pobres possam comprar a sua tecnologia ou seus produtos. Muitas pessoas atualmente, quando migrando para diferentes estados, países ou cidades, em busca de melhor qualidade de vida, se tornam alvos de extrema antipatia, rejeição e exclusão social. Muitas vezes, essas reações ocorrem devido a, por exemplo, o medo de perder o emprego ao estranho ou simplesmente má fundamentação ideológica com relação a etnias e religiões estrangeiras.
Esses fatores podem acabar gerando conflitos e até mesmo prejudiciando psicologicamente aqueles imigrantes que no fim do dia poderiam acabar ajudando economicamente determinado país, como vemos implícito em diversos países desenvolvidos atualmente. Os efeitos disso, né, tem tanto nas pessoas que sentem isso, que acabam sendo sempre fazendo revoluções contra essas pessoas, tal, mas também tem um efeito na pessoa que sofre, né? A gente teve um problema agora dos brasileiros em Portugal, que eles tiveram uma ameaça de serem apedrejados pelos portugueses, né? E os portugueses, eles têm o medo de que estão perdendo espaço para esses brasileiros. E os brasileiros, na verdade, eles estão tendo uma oportunidade, eles estão tendo uma outra vivência, né, num país diferente, tal, e aí ficam extremamente, se fecham, tem alguns efeitos graves para quem sofre a xenofobia, pode desenvolver pânico, pode desenvolver uma timidez social, né, e desenvolver uma sociopatia, que é ficar muito excluso, e com isso tem a perda, inclusive, do que ele poderia oferecer para a sociedade, né? Porque ele está muito fechado naquilo que ele corre risco, então ele não se desenvolve positivamente. Em suma, a hostilidade e o medo contra o estrangeiro é carregado de estereótipos com falta de conhecimentos prévios do xenófobo, que, enraizado na população, podem resultar em diversos tipos de agressões verbais e físicas. A pessoa que sofre a xenofobia pode ser danificada totalmente, tendo diversos problemas psicológicos e ficar marcada pelo resto de sua vida. Um caso muito comum no Brasil é a xenofobia que os nordestinos sofrem no Sudeste. Eu sou filho de nordestinos e aos 7 anos de idade, por volta dos 7 anos de idade, por uma decisão familiar, nós mudamos de estado. Então nós saímos de Recife, do estado do Pernambuco, e viemos para São Paulo. Dado a minha origem, a partir de um determinado momento eu fui estigmatizado. Eu sofri alguns tipos de preconceito. Eu não sabia, a palavra xenofobia naquela época ela não era conhecida por mim, talvez nem pelos meus pais, mas comprovadamente eu era um cara excluído ou colocado de lado na escalação do time, nos trabalhos que se fazia na escola, nos convites das festinhas de aniversário daquela ocasião, diferentes das que a gente encontra hoje, mas eu era excluído, então eu não era convocado para o jogo de futebol, então era uma situação muito constrangedora, por assim dizer. Em síntese, por meio da globalização, se tornaram mais recorrentes e intensificados os fluxos migratórios e o contato entre diferentes pessoas, algo que muitas vezes pode originar a xenofobia. Esta que resulta em diversos conflitos e até mesmo danos severos às vítimas. Portanto, é importante tratar bem aqueles com diferentes nacionalidades, pois a nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade.